mas os 4 textos que lemos nesta noite, que leremos, com certeza estão afinados e podem nos trazer uma instrução muito grande. Irmãos, nós estamos na semana que antecede o aniversário da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente. 112 anos. A diretoria nacional da igreja propôs que o tema desse ano estivesse voltado para a família. Que nós, na semana de oração, estivéssemos intercedendo pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos irmãos da terceira idade, e pelo trabalho da igreja como um todo, enquanto família. Enfim, estão tentando apontar para uma vocação, para um destino nosso, cuidar da família. Eu particularmente louvo a Deus porque Deus tem falado conosco já há algum tempo a respeito disso. Tanto que nós estamos caminhando numa jornada. Sexta-feira tivemos uma reunião na casa de Tony e Gleice, com a liderança do Ministério de Famílias, Laércio e Priscila, e estávamos lá com uma equipe de irmãos pensando como vamos desenvolver o nosso trabalho cuidando da família, como igreja. Estamos trabalhando. Mas algumas coisas têm inquietado o meu coração, porque enquanto igreja, enquanto família, parece que ainda somos 20% que nos lançamos à frente da batalha da igreja, enquanto que os 80%, eu estou pensando na ideia da pirâmide de Pareto, estão aguardando que alguém faça algo por você. Na verdade, somos todo um povo chamado, um povo amado por Deus, e um povo que tem que estar alerta, porque se não cumprirmos o nosso destino, poderemos fazer muitas coisas, mas não as coisas que agradam a Deus. E eu queria convidar você nesta noite a abrir num texto que é muito duro. Hoje, na sexta possivelmente, no domingo que vem, e nos outros domingos que eu ocupar o púlpito, talvez a gente caminhe meditando, se o Senhor não me der outra direção, em algum texto deste livro, que é o livro de Malaquias. Nesses últimos dias o Senhor tem me incomodado muito. Estive lendo alguns textos de alguns irmãos nossos que já escreveram, que já meditaram sobre isso. Pastor Caio Fábio, pastor Hernandes Dias Lopes, outros pastores, falando do quanto esse texto é atual para a realidade da igreja. E já que nós estamos envolvidos no momento do aniversário da nossa instituição, por que não pensarmos, a partir de Malaquias, na igreja povo de Deus, igreja amada por Deus, povo amado por Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite, em Malaquias. Igreja, povo amado por Deus. E eu quero ler com os irmãos os versículos de 1 a 5 desse texto, para que nós possamos ver a mensagem de Deus para o seu povo. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e o texto diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O livro de Malaquias é um livro que nós temos na nossa Bíblia como o último do Antigo Testamento. Não é por acaso. Na verdade, Malaquias acaba sendo o último profeta antes da vinda de Jesus.
Olhar para esse texto e situá-lo é muito importante para nós, porque nós vamos entender o que está acontecendo. Alguns estudiosos divergem sobre qual é o tempo de Malaquias, mas é certo, e a maioria aponta para isso, que Malaquias vem depois de Neemias, depois de Esdra, ou seja, depois do exílio babilônico. É um profeta que está exercendo o seu ministério após o exílio babilônico. Se nós lembrarmos, o período final do exílio babilônico, do meio para frente, depois dos 70 anos ali do exílio, Esdra voltou a Jerusalém para reconstruir o templo, lugar de adoração. O povo estava, a maioria, no exílio por causa da desobediência que cometeram ao Senhor, haviam prevaricado contra o Senhor, haviam adorado outros deuses, estavam praticando injustiça. Nós vemos no livro dos profetas Isaías e Jeremias algumas afirmações, algumas sentenças desses profetas, declarando a negligência do povo à lei, à aliança que Deus havia feito com Israel, e Israel agora estava totalmente divergente. Por isso vai para o exílio, vai por causa da idolatria, vai por causa da prostituição espiritual, vai por causa da desobediência à vontade de Deus. Com o final do exílio, começa o processo de volta. Esdra foi primeiro, tentou reconstruir, depois vai Neemias. E Neemias tem a missão de reconstruir os muros, proteção. Reconstruir o templo é a adoração, reconstruir os muros é a proteção de Israel, reconstruir as casas, trazer de volta a segurança do povo e devolver o povo para o exílio. Esse era o propósito naquele tempo. Esdras e Neemias juntos promovem uma reconstrução espiritual no povo, chamam os sacerdotes à pureza espiritual, chamam o povo à fidelidade à aliança. Haviam pessoas que haviam se casado com mulheres de outros povos, e há um desafio para que esses casamentos sejam desfeitos e haja fidelidade em Israel para com a aliança de Israel, para com Deus. Só que, ao lermos o livro do profeta Malaquias, nós encontramos que o povo aqui está de novo num tempo de tremenda apatia. Eles continuam indo para o templo para adorar. O templo já foi reconstruído. Eles continuam fazendo sacrifícios a Deus. Mas estão fazendo isso de uma forma desleixada. O que eles levam para oferecer a Deus é qualquer coisa. Não é o melhor, como Deus esperava, como testemunho da bênção, da provisão, ou como oferta pura, santa e agradável diante de Deus, para serem aceitos diante de Deus. Na verdade, se tornaram religiosos, se tornaram cumpridores de ofícios religiosos. Tinham a lei, mas como mero parâmetro para dizer que em algum momento eles estavam em aliança com Deus. No mais, voltaram a praticar a injustiça. No mais, voltaram a ser infiéis a Deus. E Deus está triste com esse povo. E é a partir daí que Deus levanta o profeta Malaquias. Interessante que o nome Malaquias significa mensageiro. Levanta ele para levar uma mensagem a este povo. Há uma mensagem para as famílias, há uma mensagem para os sacerdotes, os líderes do povo, e há uma mensagem para o próprio povo. Só que essa mensagem não é qualquer coisa. Se você olhar para o texto que nós temos em mãos, começa como sentença pronunciada. A ideia aqui não é só uma afirmação, mas é uma palavra pesada. Sentença pronunciada no original é palavra pesada. Algumas traduções já traz essa expressão. Não é uma palavra fácil de dizer. Não é uma mensagem simples de anunciar. Mas é uma mensagem que o povo precisava ouvir, se quisesse continuar vivendo como povo de Deus. E eu queria convidar os irmãos nesta noite a voltar os seus olhos para esta mensagem e perguntar: qual é a mensagem que Deus tem para mim a partir da mensagem que Ele deu ao seu povo através do seu mensageiro, o profeta Malaquias? Ele é um mensageiro
E esta mensagem tem um desafio. Vamos olhar para o texto então, e eu queria chamá-los novamente ao versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vou traduzir na ideia central. Mensagem pesada do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Uma mensagem pesada. A gente não gosta dela. Nós vivemos num tempo hedonista. Nós queremos o que nos faça bem aos ouvidos, o que nos dê prazer. A nossa sociedade é uma sociedade que está buscando mais e mais prazer. Aquilo que lhe agrada. Se nós estamos assistindo televisão e um programa nos choca, a gente muda o canal para algo mais light. Afinal de contas, nosso dia foi estressante, por que eu vou me impactar com alguma coisa? Se nós estamos lendo o jornal e tem uma mensagem que começa a nos incomodar, um texto que começa a nos confrontar, alguma coisa, a gente logo tenta encontrar uma outra leitura. Se nós estamos conversando com alguém e essa pessoa começa a nos incomodar, nossa tendência é mudar, né? Ou pedir permissão, olha, tenho algo para fazer, sair de fininha e encontrar uma outra pessoa para quem conversar. Mesmo pelos meios de comunicação, pelo WhatsApp, muitas vezes nós deixamos de lado aquelas pessoas que muitas vezes nos incomodam. Na verdade, tudo aquilo que nos confronta, não nos traz bem-estar, nós não queremos. Isso pensando socialmente. E pensando como igreja, nós estamos caminhando pela mesma vereda. Estamos vivendo tempos em que é gostoso ouvir o pregador que nos eleva, que nos enche a moral, que nos leva para um processo de acharmos que somos os mais que vencedores. É verdade que em Cristo somos. Aqueles que agora na segunda-feira, quando sairmos, vamos sairmos marchando sobre a terra e vencendo tudo que tiver. E a realidade não é bem assim. Porque se não estivermos plenamente aliançados com o Senhor, nós vamos olhar os momentos difíceis como ataques do diabo. E vamos culpar o diabo e não as nossas fraquezas, as nossas escolhas, e assim sucessivamente. Mas nós queremos nos achar dos melhores da face da terra. Queremos autoajuda, queremos quem nos motive, né? Mensagens motivacionais. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. São os confrontos de Deus para nós que nos leva a mudar de vida. São os desafios de Deus, apontando aquilo que nos está amarrando na nossa caminhada, o pecado que muitas vezes está nos assediando, que está nos impedindo de nos levantar. São essas mensagens que nos farão mais santos, mais dedicados ao Senhor, nos farão mais cônscios da missão que nós temos, nos farão mais cônscios de quem nós somos e quanto nós precisamos da graça de Deus. Agora, para isso, nós vamos precisar entender algumas coisas. Primeiro, que é uma mensagem de Deus. O texto diz sentença pronunciada pelo Senhor. Malaquias era só o mensageiro? Malaquias era só o embaixador, como gosta de dizer o nosso irmão Laércio, o porta-voz. A mensagem estava vindo do trono da graça de Deus, do trono da soberania de Deus, do trono da eficaz vontade de Deus. E esta mensagem estava vinda direcionada não para quem não conhecia a Deus, não para quem estava distante da aliança, mas para aqueles que já haviam experimentado a revelação de Deus, já haviam experimentado não uma, mas dezenas de vezes a ação amorosa e misericordiosa de Deus para com eles, aqueles para quem Deus havia revelado o seu plano eterno e havia chamado para a aliança. Era uma mensagem difícil, porque era uma mensagem que expunha as práticas ocultas, permita-me, os pecados de estimação do povo de Israel. Era uma mensagem que trazia às claras a intenção por trás dos atos. Mas não estamos nós trazendo os animais
vamos usar a linguagem, não estamos trazendo os dízimos para o gasofilácio, não estamos gastando tempo no ensaio do louvor, não estamos nos reunindo semanalmente para planejarmos o futuro da igreja, nós não estamos ensaiando enquanto coral, nós não estamos nos reunindo nos grupos pequenos. O povo de Israel estava cumprindo todos os ritos, mas a intenção não era viver para a glória de Deus. A intenção era dizer: fizemos a nossa parte, agora porventura derrame aquilo que nós temos direito. Só que ao cumprir a sua parte, estavam fazendo de forma desleixada. E Deus estava expondo o que estava no coração daquele povo. Mas, irmãos, também era uma mensagem salvadora. Toda vez, preste atenção nisso, você que está aqui nessa noite. Toda vez que Deus denuncia o pecado de alguém, não é porque Deus tem prazer em expor alguém, humilhar alguém. Quando Deus te chama para aquela conversa e traz para você aquilo que está se colocando entre Ele e você, ou entre você e o teu propósito diante do próprio Deus, é para que você seja salvo daquilo que pode te afastar de Deus. Geralmente nós gostamos muito de promessas na Bíblia, mas não gostamos das exortações. O povo de Deus, aprenda a ouvir as exortações do Senhor, porque são elas que nos salvam. Muitas vezes os elogios que nós recebemos não contribuem em nada para o nosso crescimento, porque a tendência deles é fazer com que nós nos enfatuemos, fazer com que nós achemos que já somos o que nós ainda nem chegamos a começar a caminhada para sermos. Deus sabe bem o que há no nosso coração, e quando Ele nos confronta para fazer-nos melhor. Então esta mensagem pesada da parte de Deus, através de Malaquias para o povo de Israel, tinha o propósito de demonstrar o que Deus queria para o povo, mas era difícil, mas mais ainda, era para o bem de Israel. Era uma mensagem salvadora. Pastor Samuel, que mensagem é esta? Segundo ponto dessa noite, é uma mensagem de amor. Eu vos tenho amado, diz o versículo 2. Diz o Senhor: mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Irmãos, esta é uma mensagem primeira de amor. Deus ama o seu povo. E esse amor que Deus tem para com os seus, não é porque o seu povo demonstrou alguma coisa de especial para com Ele. Quando nós nos achamos dignos de receber alguma coisa da parte de Deus, temos que tomar muito cuidado, porque nós começamos a passar do pedir a Deus para exigir de Deus, e chegamos a um ponto de determinar para Ele. Não temos visto isto nesta geração? Pessoas se levantando e dizendo que Deus prometeu, que Deus garantiu, e agora então determine que a bênção é tua. Uma coisa é eu andar por fé, confiado neste grande amor com que nos amou. Lá no texto de Amós, no texto de Oséias, o Senhor diz que atrai as pessoas para Ele, atrai Israel para Ele, atrai o povo dele com laços ternos de amor. Antes de nós esboçarmos algum ato em favor de Deus, no sentido de amá-lo, Ele próprio tem demonstrado o seu amor para conosco.
Se nós dermos um salto para o Novo Testamento e encontrarmos o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós encontramos, e Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para o povo de Israel, Deus prova o seu amor para com ele, e nesse texto de Malaquias, dizendo o quê? Olhem para a história do patriarca Jacó. Era Jacó e Esaú. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui nós estamos olhando para a eleição. Aqui nós estamos olhando para uma escolha de Deus. E isso inquieta o nosso coração, mas é a soberania de Deus. Nós precisamos entender que Deus é o Criador de todos nós. Somos criaturas. Ímpios e salvos, somos criaturas de Deus antes da nossa conversão. Deus escolheu salvar alguns pelo seu amor e graça. Ponto. Se você quiser discutir com ele, fique à vontade. Eu não discuto com Deus. Eu entendo isso. E esse texto diz por que Deus aborreceu a Esaú. Não que ele não tivesse permitido o amor de Deus, dele para com Esaú. Tanto que ele permitiu que Esaú nascesse. Mas Esaú, na sua essência, na sua alma, no seu coração, era reprovável. Esaú amou muito mais encher o seu ventre do que aquilo que era por direito dele, bênção da parte de Deus para ele. Não é isso a primogenitura nos termos da aliança para o povo de Israel? A aliança de Deus com as gerações não passaria pelos primogênitos? Mas Esaú preferiu trocar isso por um prato de lentilha. Esaú preferiu guardar ódio no seu coração por longos anos. E é interessante, irmãos, me permitam trabalhar isso um pouquinho com vocês, porque se nós olharmos para a história de Esaú, os descendentes de Esaú criaram um problema tremendo para Israel. Esaú depois perdoou Jacó. A gente sabe a história de Gênesis, onde diz que os dois se encontraram, Jacó meio com medo, mandou lá um presentinho para Esaú, depois outro presentinho, e aí quando eles se encontraram, os dois se abraçaram e perdoaram. Mas de alguma maneira, a linhagem de Esaú foi tão impactada com aquela atitude de Esaú, com aquelas escolhas, com o nutrir do coração de Esaú, que quando Israel estava passando pelo deserto para ir à terra prometida, os descendentes de Esaú não deram passagem ao povo de Israel. Antes, armaram um exército e se colocaram em frente de batalha para expulsar Israel daquele trilho. O texto diz que isso foi reprovável diante do Senhor. Há outros textos da Bíblia que não nos dá tempo de a gente explorar, mas que vai falar que por conta disso, Deus se levantou contra a descendência de Esaú. E Deus destruiu a terra de Edom usando outros povos. Se nós olharmos o versículo 4, vai estar ali, né? Porém eu aborreci a Esaú, diz o versículo 3, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Voltemos para o texto e prestemos atenção numa coisa. Deus declara o seu amor a Israel, e prova isso quando ele apresenta Esaú e Jacó. Qual dos dois eram merecedores? Como é que era o nome de Jacó mesmo? Enganador. Mas Deus escolheu por amor a Jacó, e foi ele quem quis assim. E Deus abençoou a descendência de Jacó. E se nós prestarmos atenção, irmãos, a descendência de Esaú não conseguiu mais nada. Versículo 4 diz assim: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, eu destruirei.
e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado por uma geração, né? Não, para sempre. Olhe para mim, preste atenção. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Quando nós começamos a brincar com as coisas de Deus, achar que podemos nos justificar diante de Deus, quando nós desprezamos os chamados de Deus, permita-me fazer um comparativo. Corremos o risco de passar pela mesma experiência de Esaú e da sua descendência. Podemos estar semeando coisas que nossa descendência há de colher desastrosamente. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária, de lançar maldição para outro. Mas estou falando de princípios, de ensinamentos, de valores que nós estamos deixando para as gerações futuras. Os valores que Esaú deixou para a sua geração fez com que os seus descendentes se tornassem rivais do povo de Deus, e por isso Deus se levantasse contra eles, e ao se levantar contra eles, qualquer coisa que eles tentassem fazer não prosperasse. Construirão, eu derrubarei. Eu não vou mandar ninguém derrubar, eu derrubarei, diz o Senhor. Trabalharão para elaborar, eu vou desconstruir. Lembram, me permita só fazer um parênteses aqui, da Torre de Babel? Os homens na força do seu braço dizendo: vamos construir uma torre que chegue aos céus, vamos fazer célebre o nosso nome, vamos fazer conhecida a nossa herança pela face da terra. E Deus disse: nós vamos descer e confundir tudo aquilo e acabar com isso. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é aquele que não dá a sua glória a outrem. E é esse Deus que escolheu a Jacó para dar, segundo Ele prometeu a Abraão, um nome, uma descendência e uma terra. Deus tem um plano de abençoar o seu povo e quer fazer isso por amor. Mas tantos quantos rejeitam o seu amor podem incorrer no erro de Esaú. E a gente precisa estar atento a isso. O povo de Israel, na época de Malaquias, estava duvidando do amor de Deus. No que você tem nos amado? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e enquanto ela falava, eu percebia o quanto ela não estava discernindo o amor de Deus. Passando por lutas e dificuldades, começava a questionar se realmente ela estava em aliança com Deus. A palavra é simples e clara. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, e com tua boca confessares a Ele como Senhor, serás salvo. Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas? E aí ele diz: quem nos afastará do amor de Deus? Será perigo? Espada? Fome? Serão as coisas do presente, do porvir? Serão qualquer outra criatura? Ele diz: porque eu estou bem certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o povo de Israel aqui não estava conseguindo ver o amor de Deus. Aquela pessoa com quem eu estava falando não estava conseguindo discernir no meio das suas lutas e provações o amor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Não importa quão profundo e quão sombrio seja o vale pelo qual você passe, Deus continua te amando e está presente contigo para não te deixar. Não importa quão difícil estejam as crises familiares pelas quais você esteja enfrentando, as quais estão desassossegando a sua alma, gerando angústia no seu coração, Deus está presente, cuidando de você e está pronto para te ajudar na sua jornada. Não importa qual seja a circunstância de enfermidade pela qual você venha passar.
Deus não abandona os seus. Não importa qual seja a situação. Deus nos ama. E a prova do seu amor foi o envio de Cristo Jesus para morrer por nós. Agora, a recusa do amor de Deus tem consequências. A quem recorrer? A quem recorrer? Eu queria caminhar para o terceiro ponto, e aí a gente encerrar, e chamar a atenção de vocês para o versículo 5. A mensagem que manifesta a glória de Deus. Nós vimos uma mensagem pesada, uma mensagem de amor, e agora uma mensagem que manifesta a glória de Deus. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Eu levei um tempo para entender esse texto, nessa dinâmica. Primeira coisa que nós percebemos aqui é que há um link deste versículo 5 com a história de Esaú. A história de Esaú, me permita, é a história de homens tentando construir um reino para si. Construir uma história forte, com leis fortes, com uma sociedade forte, de maneira que ninguém mais se levante contra eles. Só que estavam fazendo isto fora do propósito de Deus. E sabe o que Deus fez? Por conta da desobediência lá do patriarca deles, foi quebrando todos os seus propósitos. Nós temos aqui a história de gerações tentando se estabelecer, mas Deus se levantando e impedindo. E o versículo diz assim, olha, os vossos olhos vão ver isso acontecendo. E vós direis, grande é o Senhor, fora dos limites de Israel. Irmãos, Deus quer ser exaltado. E a primeira coisa, e o primeiro lugar onde Ele quer ser exaltado é no meio do seu povo. Deus quer ser adorado, e o primeiro lugar onde Ele quer ser adorado é no meio do seu povo. Mas Ele não quer ser adorado por ser egoísta e querer que alguém fique aplaudindo Ele. Ele já tem os anjos para fazer isso. Há milhões e milhões e milhares de seres celestiais que adoram, que exaltam, que glorificam a Deus. Ele escolheu você e a mim para adorá-lo, como escolheu Israel no passado, para que através das nossas vidas, outras pessoas pudessem vir a conhecer o nome, o amor, o poder, o propósito e a presença do Senhor. Eu e você que estamos aqui hoje, somos alcançados pela mensagem de Deus, somos tocados pela mensagem de Deus, somos feitos igreja para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, para testemunharmos do plano de Deus às pessoas. Israel também era assim. Mas Deus não está circunscrito a nós. Ele age para além da nossa caixinha azul. Ele age para além das bandeiras denominacionais que nós temos. Só que tem uma coisa, irmãos. Lá fora, geralmente o peso da mão de Deus é o peso da ira sobre o pecado. Me permita, eu não quero que vocês se escandalizem, mas eu tenho visto muitas catástrofes acontecendo, naturais, algumas pestilências surgindo, que quando eu leio o Apocalipse eu encontro elas todinha, pontuadas nos vasos da ira de Deus, porque nós vivemos no tempo do fim. Talvez até já no princípio das dores, onde os vasos da ira, o juízo de Deus sobre a terra está acontecendo. E acontecendo porque os homens não estão dando glória a Deus.
acontecendo onde os homens estão se levantando contra o povo de Deus. Mas nós que vivemos numa cultura relativista, tentamos relativizar a palavra de Deus, e dizendo que isso não é juízo de Deus sobre a face da terra. É sim. É sim. E nós precisamos ver como Deus está fazendo grande o nome dele, apesar dos planos dos homens. Mas nós precisamos também perceber uma coisa. O Deus que me escolheu e escolheu você e demonstrou o seu amor através de Cristo Jesus e tem diariamente provado o seu amor para conosco, tem cuidado de nós, está nos chamando nesse tempo tão difícil para testemunharmos dele às pessoas que ainda não o conhecem, como igreja. E não é no domingo neste lugar, não. É de segunda a sábado. No domingo, nós só vamos celebrar as grandezas de Deus. Agora, eu vou fazer 4 perguntinhas para você. Eu queria que você pensasse nelas, porque nós vamos orar a partir daí. Você tem ouvido Deus falar com você nesses dias, corrigindo a sua rota para andar no caminho dele? Quando você abre as Sagradas Escrituras, você tem ouvido Deus falar com você? O que Ele tem mostrado de você mesmo para você? Com relação ao plano dele, onde é que você está em dissintonia? Ele está te desafiando a vir para o centro? Talvez seja uma vida maior de oração. Talvez seja uma vida maior de piedade, enquanto humildade perante Ele e perante os seus. Você tem exercido o seu papel de sacerdote do Senhor? Afinal de contas, nós somos o povo sacerdotal. Você tem sido direcionado por Deus para abençoar outras vidas? Ou você tem se postado como um mendigo espiritual, que está sempre precisando que alguém ore por você, precisando que alguém dê uma palavra para você, precisando que alguém te pegue pela mão e te leve a algum lugar, que abra uma porta para você, quando Deus já fez grandes coisas pela sua vida? Você só precisa se posicionar nele, e andar com ele, e andar para ele, e deixar ele usar você. Tem algo que tem te separado da bênção de Deus para a sua geração? O que é que você tem feito a respeito disso? Murmurado? Deus não me ama porque eu só estou tomando chibata daqui, as coisas não estão dando certo ali, eu estou passando por aquilo ou aquilo outro? Ou você tem se posicionado como amado de Deus, aquele que quem cuida, aquele de quem Deus cuida, aquele que Ele já abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e cuida e supre as suas necessidades dia após dia, para a glória dEle? E a última. Você tem testemunhado dos grandes feitos de Deus nas suas vidas? E testemunhar não é falar para outro crente só não. Porque falar para outro crente é bom. Eu viro para o Laércio e conto para ele, eu viro para a Sérgio, eu viro para a Geilde, é muito bom, porque eu conto para ele conta para mim e a gente fica em casa. As verdadeiras testemunhas testemunham para quem não ouviu nada. Deus quer que você te arrependa do pecado. Uma mensagem pesada, mas salvadora para você. Deus quer que você creia no amor dEle, porque dentre milhões e milhões, Ele te escolheu para ouvir a sua mensagem nesta noite.
e tem te escolhido, tem falado a sua vida constantemente, senão você não estaria aqui. Deus quer que a sua vida seja para a glória dele. E que você reconheça que ele não age só no espaço religioso, mas ele age em todos os limites da história, da sua vida, da vida dos outros, e continuar agindo, porque ele é Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como igreja, povo amado por Deus, ouçamos a sua mensagem e não endureçamos o nosso coração. Pelo contrário, nos alinhemos com ele, porque grandes coisas fará o Senhor por nós. Ele quer nos abençoar. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino 281 e depois nós vamos orar. Enquanto cantamos,